Todo mundo me pergunta como que eu aprendi tantos idiomas assim. Então aqui eu vou explicar como é que eu aprendi tantos idiomas e sobre linguística, gramática e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde e quando você me assiste. Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o meu hobby de idiomas. Pra quem não sabe, eu sou poliglota e adoro falar sobre linguística e gramática. Eu acho que tudo começou pra lá quando eu tinha 7, 8 anos, talvez, quando eu estudava com uma professora que ela foi pra Ilha de Barbados e ela me deu uma moeda de 1 cento de Barbados. E de lá, eu acho que eu gostei tanto desses negócios de mapa, de países e idiomas, então aí fui, sabe, foi como se fosse uma porta abrindo pra outra. Sobre essa moeda, eu comecei a gostar de numismática, coleciona ou pesquisa sobre notas, cédula, moedas e selos, sabe? Não sei se deu pra entender, mas numismática é o estudo sobre moedas, notas e medalhas, selos e a história disso. E também sobre idioma, geopolítica e essas coisas assim. Eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, eu tava louca pra que chegasse logo tipo, as aulas de inglês na escola. Mas aí eu fui indo e tal, e eu sempre fui boa de inglês, espanhol e geografia, história, essas matérias assim que mais não teóricas, sabe? Mais humanas isso. De lá, eu lembro que a minha tia, ela me deu um dicionário de 6 idiomas. Era um dicionário de português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. De lá, eu comecei a amar o idioma alemão. E eu queria saber sobre alemão sempre. Mas depois eu comecei a parar de gostar. E quando eu tinha 12 anos, eu descobri sobre a Ucrânia. Sim, a Ucrânia é um país que está em guerra atualmente. Bom, mas não vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou falar sobre a evolução da minha paixão por idiomas. E um dos idiomas mais, como é que eu posso dizer, influentes na minha história sobre idiomas é o ucraniano, que com 12 anos eu conheci a Ucrânia, claro que por fotos e tal, sabe? E eu estudava pra caramba sobre a Ucrânia. Aí com 15 anos eu já comecei a estudar o russo, porque o russo é mais influente no mundo em geral, né? E eu gostei mais tipo, do russo mesmo, tendo minhas preferências de idiomas. De lá eu queria algo mais difícil. Aí eu pensei, por que não o mandarim? Quando eu comecei o mandarim, eu pensava que era difícil e impossível. Porém, o mandarim é um idioma muito fácil. A única coisa que tem que memorizar mais é os tons, que no mandarim tem 5 tons, né? E a escrita, que na verdade tem radicais, não é só jogado, sabe? E isso é muito legal de saber sobre outros povos, outros idiomas, outras culturas.
que você percebe que você não tá só, mas só de estudar sobre esses negócios e percebo que o português, a nossa língua não tá sozinha. Por exemplo, tem o espanhol, o catalão, o galego, o romeno, até o esperanto, se for parar pra pensar, é muito parecido com o português. É um rolê muito interessante de saber, sabe? E sobre isso, aprender idioma não tem que ser algo forçado, tem que ser algo de você. E é o que foi que aconteceu comigo, que eu fazia os idiomas como se fossem hobbies, a cartografia como se fosse hobby, a Conlang como se fosse hobby e por aí vai. E isso me facilitou bastante, que hoje em dia eu consigo tanto do nativo, fluente, intermediário, básico, 7 idiomas. Não. Português, inglês, espanhol, russo, ucraniano, mandarim, francês, esperanto. 8. Ai. Desculpa, gente, é que eu tô gripada e... é isso, só tô gripada. Eu, como uma autodidata, eu aprendi a estudar comigo mesma. Eu ia lá todo dia, estudava sobre alguma coisa e pesquisava sozinha, mesmo que eu tinha que procurar a lição. Mas é isso. O negócio é foco, vontade e faça como que o idioma seja um hobby pra você. Porque, por exemplo, comigo, quando eu era criança, eu comecei no inglês e tal. E o inglês, por exemplo, ele me ensinou até coisas do português. Então, tipo, é uma coisa muito boa. Um exemplo, uma história muito engraçada que eu tive é que quando eu era criança, quando eu tava estudando inglês, né, eu aprendi a diferença de mais e mais. Que eu tava escrevendo, sei lá o que, mas aconteceu tal coisa. More happens. Como assim? More e but é a mesma palavra, mas, mas tem significado diferente. Então, você aprendendo um outro idioma ajuda no seu próprio idioma. Enfim, muito obrigada por quererem saber sobre os meus idiomas e que poliglota é o único poli que tem dentro de mim. Bom, gente, tchau, tchau e até a próxima. Alguns momentos depois... Nossa, cara...